Espero que esteja. Eu sou a professora Aline Florido e vou começar a aula de hoje me descrevendo. Para quem me vê, confere se é isso mesmo que eu estou falando. Para quem não me vê, talvez consiga ter uma ideia quem está falando com você hoje. Eu sou branca, tenho cabelo castanho, na altura dos ombros. Tenho olhos pequenos, de cor castanho claro e que precisam de óculos. Esses que eu estou usando são da cor vinho. Eu estou usando uma blusa vinho, um colar, estou sentada numa cadeira. Atrás de mim tem uma parede bege com alguns objetos decorativos. Também tem uma mesa com os livros e umas plantinhas. Você entendeu tudinho que eu estava falando aqui, certo? Você percebeu que eu usei palavras para descrever o cenário, a minha aparência e os objetos que tem próximo a mim, não é? Eu disse claramente para você o que eu queria dizer. Isso é muito importante na nossa vida. A gente pode se expressar de diversas formas, através de desenhos, de gestos, de olhares. Mas a conversa oral ainda é mais comumente usada, principalmente nas nossas videoaulas ou nas aulas com seu professor ou professora. Nas mais diversas situações do nosso dia a dia, se faz necessário que a gente fale claramente o que precisamos, o que queremos, o que estamos vendo, ouvindo, sentindo. Tipo assim: Mãe, meu tio ligou pra você e pediu pra você ligar de volta. ou assim, Dona Júlia, seu carro ficou com a janela aberta. ou ainda, Moça, 4 pães, por favor. viu? Em todas essas situações, eles precisaram se expressar oralmente e dizer claramente o que queriam comunicar. Uma informação, um recado ou uma compra. Outro lugar onde a gente usa muito a linguagem oral é nos aplicativos de mensagem, sabe? Você pode até escrever, mas existe o recurso de gravação de áudio. Escuta só esse. Eu recebi de uma amiga ontem. Oi, Aline, tudo bem? Você podia me mandar aquela foto que a gente tirou com a turma no ano passado? Lá no início do ano? E teve esse também. Dona Aline, queria confirmar a sua consulta dia 15 às 8 horas. Quando eu fiquei doente, há um tempo atrás, eu precisei ir no médico e tive que contar para ele direitinho o que eu estava sentindo. Eu tô com uma forte dor no ombro, tá doendo desde domingo. Você já deve ter passado por uma situação parecida. O responsável que te acompanhou lá no médico deve ter contado para ele o que aconteceu com você ou o que você estava sentindo. Quando você era um bebê, com certeza foi seu responsável que conversou com o médico. Afinal, nessa época você não sabia usar palavras para contar o que estava sentindo, né? Diversas e diversas situações do nosso dia a dia, a gente precisa se comunicar. Falar e ouvir o outro. Interagir oralmente é parte da nossa vida. Você consegue se lembrar de outras situações em que é necessário interagir oralmente? Recentemente, eu li um livro. E olha aí, eu usando a comunicação oral para te fazer a recomendação de um livro. Vai vendo. Pois bem, eu estava falando sobre um livro que eu li. Ele se chama Tenho Monstros na Barriga. Esse livro conta a história de um menino chamado Marcelo. Ele conta para a mãe dele que sente um monte de coisas na barriga. Mas não é fome, nem vontade de ir ao banheiro, tá? Aí, ele descobre que essas coisas que ele sente são sentimentos. E, muito criativo, Marcelo resolveu chamar os seus sentimentos de monstrinhos. Cada monstrinho tinha um nome diferente. Um dos monstrinhos era o monstrinho da alegria. Esse carinha aí, ó. Uma das coisas que fazia esse monstrinho aparecer na barriga era quando ele fazia um gol durante o jogo de futebol. Quando esse monstrinho aparecia, ele ficava agitado, sorria o tempo todo. E agora? Me fala você daí. Qual seria a situação que você já passou que te desperta esse sentimento? E como é que você percebe que você está feliz? Eu vou te dar um tempinho para você lembrar. Você
Você contou para alguém que estava alegre? Você usou palavras e disse claramente o que estava sentindo? Outro monstrinho que surgiu lá na barriga do Marcelo foi quando ele se machucou na escola. Você teria um palpite de que monstrinho seria esse? Eu vou te mostrar a foto dele. É o monstrinho da tristeza. Ele aparecia também quando o melhor amigo não emprestava o brinquedo para ele. E ao aparecer esse monstrinho, o Marcelo ficava assim com uma vontade sem fim de chorar, os ombros caídos, cabeça baixa. Será que você se lembra de alguma situação que te deixou triste? Pensa aí. Como é que o seu rosto e o seu corpo ficou? Você conseguiu contar para alguém o que você estava sentindo e o porquê? E tinha mais um monstrinho. Esse surgia em algumas situações. Quando ele ia no zoológico e não queria ir embora, mas ele queria conhecer todos os bichos. Ou quando Marcelo queria entender onde é que as formigas moravam, como é que a chuva caía, ou se a zebra era parente do cavalo. O monstrinho da curiosidade. Ele faz perguntas sem parar, mesmo até antes de ouvir as respostas. Isso aconteceu ou acontece com você? Você já notou algum assunto assim que você tem mais curiosidade? Que você quer saber de tudo sobre aquilo? Eu aposto que esse monstrinho acabou de aparecer aí agora. Você deve ter ficado curioso para saber a história dos outros monstrinhos do Marcelo. Tem mais monstrinhos, tem sim. Viu como você ficou curioso? Você pode ler o livro e conhecer os outros monstrinhos e as outras situações em que ele aparece. E como é que o Marcelo reconhece eles. O livro está disponível para você ler lá no aplicativo Rio Educa em Casa, na aba Sala de Leitura, Ensino Fundamental 1 e Emoções. Eu não vou dar spoiler não, tá? Mas o que eu posso te dizer é que o livro é interativo, tem proposta de atividade lá dentro, tá? E você pode também conhecer os monstrinhos que o Marcelo tinha na barriga e como ele conseguia perceber qual era qual. Como é que o corpo dele reagia em cada um deles. Será que você também é capaz de, assim como o Marcelo, saber qual sentimento você está sentindo? Você é capaz, assim, de falar sobre ele claramente? Você pode ir lá e conferir tudo isso. Mas, peraí, só depois da aula, tá bom? Olha outra situação de comunicação oral. Eu esclareci para você exatamente onde você acha o livro. Qual o caminho você faz para achar o livro dentro do aplicativo. Isso me lembrou um outro aplicativo que nos fala assim com uma voz bem conhecida. Como se faz para chegar num determinado lugar, né? Você sabe. Você já deve ter ouvido essa voz. Vire à esquerda na Avenida Presidente Vargas e siga por 300 metros. Mas essa, no caso, é uma inteligência artificial que usa a voz de uma pessoa para comunicar uma instrução ou uma informação que já foi programada lá dentro. Nossa vida está realmente cheia de situações em que a gente interage oralmente. De situações rotineiras, como falar alguma coisa que aconteceu, pedir alguma coisa, dar um recado, perguntar, responder, até compartilhar ou partilhar os nossos sentimentos. Contar com alguém que nos ouça. Assim como o Marcelo, que aprendeu a reconhecer os seus sentimentos, os seus monstrinhos na barriga, a gente também pode ter alguém de confiança que nos escute e que a gente pode dizer assim claramente o que sente. E ouvir, é claro, essa pessoa se ela precisar também, né? Na aula de hoje, a gente conversou sobre como a linguagem oral está presente na nossa vida o tempo todo. Como é que ela pode ser usada para a gente se comunicar? Em situações de interação oral, ou seja, quando a gente fala com alguém, a gente pode dizer claramente as coisas. E quem ouve pode reconhecer isso. Isso ocorre a todo momento. E se a gente parar para prestar atenção, vai encontrar a comunicação oral em diversas situações.
Bom, a aula de hoje chegou ao fim. Espero que você tenha gostado da nossa conversa de hoje, tenha aprendido alguma coisa nova ou até lembrado de alguma coisa que você já tinha aprendido. Ah, antes de terminar, eu queria deixar um desafio para você. Por um dia, pode começar agora mesmo, tá? Assim que essa aula acabar. Tenta reconhecer na sua rotina quando é que a comunicação oral está presente. Fica atento também se nessas situações você conseguiu entender claramente o que você ouviu. E se a pessoa, e se a outra pessoa também entendeu o que você estava dizendo. Inclusive, faz uma reflexão aí sobre a nossa aula de hoje. Você conseguiu entender tudo o que eu falei aqui? Você ficou com alguma dúvida? Se ficou, você comunica essa dúvida para o seu professor ou professora. Eu aposto que ele vai ficar feliz de interagir oralmente com você. Agora sim, acabamos. Continue acompanhando as aulas, fazendo as atividades, os desafios. E eu quero continuar te vendo sempre por aqui, hein? Fique bem, se cuide, fique atento, hein? Um beijinho. Tchau!